depende, pretexto para dizer não. Faço já, passou a ser minha prioridade. Faço já já. Assim que eu terminar a leitura do meu jornal, vou pensar a respeito. Já já. Muito lento. Pode deixar. Nunca. Por volta de. A partir de. Tá saindo. Vai demorar. 1 minutinho. Período incerto e não sabido. Viram só? Este dicionário humorístico, vinculado pela internet, satiriza um traço da nossa cultura, que é exatamente o fato de nós não nos preocuparmos, britanicamente falando, com os horários. Havia uma introdução nesse texto, nessa brincadeira de dicionário, que ressaltava a função, que era fazer com que o estrangeiro entendesse o nosso país. Nós, brasileiros, sabemos muito bem que se encontrarmos uma placa tipo "volto logo" ou "volto já" afixada na porta de um escritório, de uma loja ou de uma repartição, isto pode significar que nós vamos esperar e muito, não é? Este é apenas um simples registro da relação linguagem-sociedade, foco da nossa aula de hoje. Vamos nos deter no estudo da sociolinguística, campo de atuação e conceitos básicos. A linguista Stella Bortone Ricardo recorre ao provérbio "Dize-me com quem andas e eu te direi quem és", para destacar o fato que nós adotamos comportamentos muito semelhantes aos das pessoas com quem convivemos. A pesquisadora salienta ainda que o repertório linguístico do indivíduo é determinado pela rede social de um indivíduo e pelo grupo de referência, ou seja, por pessoas com quem esse indivíduo interage fisicamente ou por meio dos recursos como a internet, o telefone. A nossa interação pode ser física ou não fisicamente. Nós fazemos parte desse grupo. Vamos ver um exemplo com a música "Vou te excluir do meu Orkut". Nesta música, observamos que o repertório linguístico apresenta marcas do grupo de referência. Que tal ouvirmos um trechinho? Eu vou te deletar, te excluir do meu Orkut. Eu vou te bloquear no MSN. Não me mande mais scraps nem e-mails, PowerPoint. Me exclua também e adicione ele. Me exclua também e adicione ele. A seleção lexical nesse pequeno trecho da música nos permite perceber que se refere a uma pessoa familiarizada com a comunicação via internet. Os verbos deletar, excluir, bloquear, adicionar e mandar são todos de ações realizadas nesse contexto interacional. Claro que os verbos adicionar e mandar aí têm um significado apropriado para esse tipo de interação. Os substantivos Orkut, MSN, e-mail, PowerPoint refletem a mesma área semântica que acompanham estes verbos. Bem, agora vamos pensar sobre noções de comunidade de fala, competência linguística e competência comunicativa, no quadro Pensando sobre a Linguagem. Vamos falar sobre a comunidade de fala. Vocês já assistiram ao filme Narradores de Javé? Bem, um dos problemas centrais da trama do filme diz respeito à identidade de grupos sociais, fundados na oralidade, cuja história é registrada nos casos contados de geração para geração. Acontece que, um belo dia, os moradores de Javé recebem a notícia que, para a construção de uma hidrelétrica, haverá a necessidade de inundar Javé. E a única possibilidade de salvar Javé seria transformá-la em patrimônio
histórico, patrimônio cultural. Mas não há documentação da história, não há registro escrito oficial. O que fazer? A comunidade decide chamar Antônio Biá, um dos letrados da comunidade, para coletar a verdadeira história de Javé, para escrever um dossiê. O personagem começa a ouvir as versões as mais diferentes possíveis dos moradores que apresentam fragmentos diferentes, incompatíveis entre si, dos fatos vividos pelo fundador herói da comunidade. Vamos assistir a uma cena em que Biá coleta uma das versões. Uniyo watope. Ala ogaogo jikikaha África. Ele está dizendo que a nossa gente foi trazida há muito tempo para cá, para essa parte da África. Essa parte da África. É, ué. O Brasil. Ele acha que o Brasil é uma parte da África, uma grande aldeia dentro da África. Tá. Dessas geografias a gente fala depois. Perceberam que o narrador negro usa seu próprio dialeto africano numa postura meio profética? É necessário que seja feita a tradução da fala do narrador para o português. O líder da comunidade apresenta a narrativa de forma ritualística, beirando o sobrenatural. As situações vividas por essas duas comunidades traduzem na ficção a destruição da memória, da cultura, de um modo de vida de muitos grupos em nosso país, ao longo desses 500 anos. Biá e o líder são os indivíduos que possuem grupos de referências bem diferentes, apesar de viverem no interior da Bahia. Esta que é a localização geográfica fictícia de Javé. Mas em que consiste uma comunidade de fala? Vejamos alguns conceitos. Um grupo de pessoas que interagem regularmente por meio da fala pode ser grande ou pequena e pode ser fortemente homogênea ou decididamente heterogênea. Não é raro que um mesmo indivíduo pertença a várias comunidades de diferentes tamanhos. Não é preciso que todos, numa comunidade, falem a mesma variedade de uma língua. Por exemplo, grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro incluem falantes de português que utilizam uma série impressionante de diferentes variedades de português brasileiro. Então é importante lembrar que todos nós somos participantes de várias comunidades de fala. Não necessariamente essas comunidades são do mesmo tamanho, não se constituem do mesmo modo de falar. Lembram do rapaz que fazia a tradução para Biá? Pelo menos de duas comunidades podemos assegurar que ele é integrante, não é isso? Qual é a relação entre comunidade de fala e competência discursiva? Patrick Charradot e Dominique Meguenot constroem essa relação no Dicionário de Análise do Discurso da seguinte forma. Uma comunidade de fala é descrita como um conjunto de locutores constituídos como grupo porque têm em comum regras que definem o desenvolvimento e a interpretação de pelo menos uma variedade linguística. Rhymes, 1972. Nessa perspectiva, a comunidade de fala é uma unidade de análise, de nível superior, dos comportamentos discursivos. Ela permite caracterizar a competência discursiva dos locutores na medida em que partilham as mesmas regras de comunicação e formas de avaliação das trocas comunicativas, conformidade de todos às regras de comunicação. O uso dos termos você e senhor requer escolhas complexas. O falante, o usuário da língua, não pode decidir livremente como usá-los. Também não são as regras prescritas pela gramática normativa que regulamentam esses usos. O que define o uso do senhor e de você? A expressão, por exemplo, a estrutura, aqui estão seus livros,
pode ser considerada por muitos não cordial, não respeitosa em um determinado setor da sociedade. Por quem? Por aqueles membros que acham que para a pessoa a quem essa expressão se dirige deveria ser: aqui estão os livros do Senhor, que deveria receber o tratamento de Senhor. A propósito, como vocês estão se referindo a mim? Como você ou como senhora? E aí? Escolham, tanto faz. Pode ser você. Veja só, a um amigo ou a uma amiga eu chamo de você, mas se eles estiverem numa determinada situação comunicativa, exercendo um papel social que não permite esse tratamento de você, convém que eu não use esta forma. Afinal, imagine se um deles assume o cargo de reitor e eu, como professora, encaminho um ofício tratando-o por você. Estaria correto? Agora, tomemos emprestada de Stella Bortoni, em seu livro Educação em Língua Materna, a seguinte situação. Conversa telefônica entre a gerente de um banco de investimentos e um cliente. Observe um momento em que ela identifica o cliente como um velho amigo e muda de papel social e, consequentemente, de estilo. Gerência do Banco XXX, em que eu posso ajudá-lo? Eu estou interessado em financiamento para compra de veículo. Gostaria de saber quais as modalidades de crédito que o banco oferece. Nós dispomos de várias modalidades. O senhor é nosso cliente? Com quem eu estou falando, por favor? Eu sou o Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. Julinho, é você, cara. Aqui é a Helena. Você tá em Brasília? Pensei que ainda estivesse na agência de Berlândia. Passa aqui pra gente conversar com calma e vamos ver seu financiamento. Qual a diferença entre competência linguística e competência comunicativa? A competência comunicativa de um falante lhe permite saber o que falar e como falar, com quais interlocutores, em quais circunstâncias. A principal novidade na proposta de Delheims foi, portanto, ter incluído a noção de adequação no ambiente da competência. Quando faz uso da língua, o falante não só aplica as regras para obter sentenças bem formadas, mas também faz uso de normas de adequação definidas na sua cultura. São essas normas que lhe dizem quando e como monitorar o seu estilo. Em situações que exijam mais formalidade, porque está diante de um interlocutor desconhecido ou porque mereça grande consideração ou porque o assunto exige um tratamento formal, o falante vai selecionar um estilo mais monitorado. Em situações de descontração, os interlocutores estão mais à vontade. O falante não se monitora tanto. Por quê? Porque ele está entre pessoas que ele confia, pessoas que lhe são familiares, pessoas que não exigem dele essa obrigação de um monitoramento mais rigoroso. Portanto, são situações informais e o estilo será provavelmente mais coloquial. Em todos esses processos, o falante sempre vai levar em conta o papel social que está desempenhando. Vamos ao quadro Brincando Seriamente com a Linguagem. Linguagem e sociedade. Todo mundo tem um nome, não é? É claro. O professor Eduardo Guimarães fez um estudo muito interessante sobre o nome próprio das pessoas, o nome de ruas e de cidades. Nesta aula, nós vamos nos limitar apenas aos aspectos referentes aos nomes de pessoas. Os nomes próprios estão em muitos lugares, estão nas músicas. Vamos ver algumas?
Como vimos na música anterior, Elton John homenageou seu irmão, Daniel. Que tal agora ouvirmos Madalena? E o Marvin, quem não lembra? Marvin, agora é só você e não vai adiantar. Chorar vai me fazer sofrer. E a Sandra Rosa Madalena, quem não lembra? Quando ela dança, todo mundo se agita e o povo grita o seu nome sem parar. É a cigana Sandra Rosa Madalena, é a mulher com quem eu vivo a sonhar. Vimos que os nomes próprios estão presentes em letras de músicas nacionais e internacionais. Quem não já cantou Ana Júlia, Billie Jean e a Amélia, que tantos têm saudades, não é? Sabemos que há nomes que são mais usados em determinadas épocas. São aqueles nomes contemporâneos ao nascimento da criança. Quantas vezes na sua sala de aula você encontra 3, 4 pessoas com o seu nome? Ângela, por exemplo, é raríssimo hoje na sala de aula, em turmas que os alunos acabaram de entrar. Mas já entre nós, professores, temos que a mesma faixa etária, é mais fácil encontrarmos. Eu, por exemplo, no meu departamento, no meu centro de trabalho, eu tenho 3 colegas com o nome Ângela. Já a Andréia, na minha caderneta do 3º ano de letras, em 2007, havia 3 moças com esse nome. Na sala de aula da minha sobrinha, Bianca, de 14 anos, além dela, são mais 2 Biancas. Além do fato da contemporaneidade, alguns pais adotam nomes de celebridades, personalidades políticas e, às vezes, um personagem da ficção televisiva para batizar os seus filhos. Quantas Helenas não são resultado dos personagens da Regina Duarte, que já viveu várias Helenas na televisão brasileira, não é isso? Como afirma Eduardo Guimarães, a construção do nome opera enunciativamente no processo de identificação social do indivíduo. Como fazer então para manter a unicidade que o nome próprio deve assegurar ao indivíduo no processo de identificação social? Fiorin lembra que os antropônimos servem para distinguir os indivíduos na sociedade. Vamos acompanhar um trecho de Luiz Fiorin. O antropônimo, isto é, o nome próprio para designar um ser humano, serve para distinguir o indivíduo na sociedade. Vejamos agora uma cena de Morte e Vida Severina, inspirada na obra do mesmo nome, de João Cabral de Melo Neto. Nesta cena, como há muitos severinos, o personagem severino precisa marcar sua unicidade, precisa particularizar-se como um ser biológico e social único. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor destas 6 Maria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos. É o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Ao tratar da dinâmica dos sobrenomes, Fiorin ressalta a relação entre as mudanças sociais e a lógica da formação dos nomes próprios. Na estrutura familiar do patriciado, o sistema de identificação dos indivíduos tinha algumas características particulares.
Por exemplo, o prenome, ou o próprio nome do indivíduo, como Marcos, Tibérios, e a estrutura do grupo social, a indicação do grupo consanguíneo, descendente de um antepassado comum, era dado pelo gentílico, ou seja, o gens. O gentílico era o mais importante para indicar a posição social do indivíduo na sociedade, é claro. Por exemplo, então, se eu tinha Túlios, Cornélios, alguém que se chamasse Marcos Túlios, Marcos era o nome e Túlios indicava o grupo consanguíneo ao qual ele fazia parte, indicava, portanto, a posição social do indivíduo. Por exemplo, alguém que se chamasse Marcus Túlios Cícero, Cícero significava a família, o núcleo familiar do qual ele fazia parte. Era um ramo de gens. É o que equivale muito ao nosso sistema atualmente. Então, qual era o mais importante na identificação do indivíduo? Era justamente o Túlios, porque indicava o poder que a família tinha, o prestígio que a família tinha. O Cícero estava resumido, restrito ao núcleo familiar, pai, mãe, filhos. Ou seja, o prenome, o nome em si, não tinha muita importância. Existia um pequeno estoque de nomes e era comum a utilização de numerais ordinais para indicar a ordem do nascimento das crianças, sextos, octávios, etc. Basta a gente lembrar, por exemplo, até não tão distante, indicar na nobreza, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Henrique V, não é? As mudanças sociais, portanto, e as formas de designar os seres humanos mantêm uma relação. A estrutura social e a forma de identificação dos indivíduos estão estreitamente relacionadas. Com o advento do cristianismo, por exemplo, a relevância na formação, na identificação da criança, recai no nome de batismo. Como disse Severino, não tem outro nome de pia, referindo-se à pia batismal. Se, por um lado, sinaliza que o indivíduo pertence à comunidade cristã, por outro, várias pessoas passaram a ter o mesmo nome, fazendo com que a identificação social ficasse comprometida. Quantas Marias, quantas Ângelas, quantos Josés tem, não é? Vejamos quantas nomeações Severino recebeu ou acrescentou ao seu nome. Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Vamos acompanhar agora alguns trechos de música. Fátima. 3 crianças sem dinheiro e sem moral não ouviram a voz suave que era uma lágrima e se esqueceram de avisar pra todo mundo. Ela talvez tivesse nome, era Fátima. E de repente o vinho virou água e a ferida não cicatrizou e o limpo se sujou. E no terceiro dia ninguém ressuscitou. E Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica era nada parecido. Ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão e ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, Van Gogh e dos Mutantes, de Caetano e de Rimbaud. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda tava no esquema, escola, cinema, clube e televisão. Chica da Silva. Chica da, Chica da, Chica da, Chica da Silva, a negra. Chica da, Chica da, Chica da, Chica da Silva, a negra.
Cátia Flávia. Meu nome é Cátia Flávia, Godiva do Irajá, me escondi aqui em Copa. Meu nome é Cátia Flávia, Godiva do Irajá, me escondi aqui em Copa. Alô, alô, polícia! Passemos agora para algumas reflexões quanto à constituição morfossintática dos nomes próprios, bem como a distribuição entre os elementos que compõem estes nomes. Falaremos inicialmente do nome e sobrenome constituídos pela justaposição, como em Maria Paiva. O nome e sobrenome constituído pela justaposição, ou o nome e o sobrenome constituído pela junção com o auxílio da preposição, como em Maria de Paiva, ou ainda pela conjunção em Maria, Costa e Silva. Uma outra situação é o uso de preposição e determinantes na relação entre nomes e sobrenomes, como Maria das Dores e Maria das Dores de Paiva. Ao longo da história, percebeu-se que o uso do sufixo "es" em língua portuguesa consolidou o nome da família em sobrenome. Por exemplo, José Rodrigues é José, filho de Rodrigo. Hoje, este recurso não é mais significativo, ou seja, ele perdeu esta relação. E nomes como Fernandes, Soares, Mendes, Henriques não significam mais que são filhos de tal pessoa, mas representam quem nasceu nessas famílias. Também serviram para constituir sobrenomes alguns traços de grupos familiares que eram traços físicos ou traços morais. Por exemplo, Leal, Delgado, Branco. Quem não conhece pessoas com este sobrenome? Lembram que Severino, personagem de Morte e Vida Severina, identificou-se como Severino da Serra da Costela? Pois é, nomes de cidades, de plantas e de profissões, de acidentes geográficos, também são usados como sobrenomes. O folclorista pernambucano Mário Souto Maior chama a nossa atenção para o seguinte fato. O escritor português José Saramago, no seu romance Levantado do Chão, dedica seu livro a, entre outras pessoas, João Bazuca, Herculano Antônio Redondo, Antônio Joaquim Cabecinha, Joaquim Augusto Badalinho, Silvestre Antônio Catarro, José Francisco Curraleira, Antônio Vinagre, Bernardino Barbas Pires. Para finalizar este tópico, que tal alguns nomes próprios verdadeiramente comprovados, digamos, não muito comuns? Estes nomes foram pesquisados e coletados por Mário Souto Maior e estão disponíveis no site do folclorista. Antônio Padre, Enio Formigão, Nevoeiro Júnior, Oceana Margarida de Oliveira, Vá Boa Sorte, Seltzer Rodrigo Sarro, Washington dos Santos 14 voltas. Que tal fazer uma pesquisa? Que tal uma análise dos nomes da sua família, do seu grupo de amigos? Seria interessante associar essa pesquisa com o uso dos hipocorísticos de quem você estiver pesquisando. Com este desafio, termino a nossa aula. Hipocorísticos são os apelidos. Que tal algumas sugestões de leitura? A primeira, Educação em Língua Materna, da Estela Mares Bortoni Ricardo, da Parábola Editorial. Procure os capítulos que se dedicam às noções de competência discursiva, competência linguística, entre outros. Uma outra sugestão é Introdução à Linguística, Domínios e Fronteiras, Fernanda Mussalin e Ana Cristina Bentes, que organizaram este livro, publicado pela editora Cortez. Neste livro, especialmente o capítulo Sociolinguística da Tânia Maria Alckmin. É uma boa referência. Por último, gostaria de sugerir uma visita ao site
da revista Ao Pé da Letra, nos volumes 1 e 2 há vários textos e especialmente o Processo de Formação de Palavras dos Hipocorísticos derivados de antropônimos, das alunas Aline Varejão, Teodósio da Silva e Amanda Jose Dantas Silva. Divirtam-se e façam excelentes trabalhos em sociolinguística.